Olá, meus queridos e minhas queridas, está começando mais um programa Espaço Saúde, feito com muito carinho para você aí de casa. E hoje eu estou muito contente porque aqui no estúdio eu estou com dois assistentes. Uma, que é minha filha Ana Clara Cavalcante Dias Antônio, que fez a minha maquiagem hoje, e o meu assistente Francisco Cavalcante Sassi, que é o meu filhão e que é super ligado nas redes sociais, mídias sociais. E ele me deu uma notícia super interessante antes de eu começar o programa. Trata-se de um anúncio feito pelo Ministério da Saúde via Twitter. Acontece que no dia 29 de janeiro, agora essa semana, o Ministério da Saúde lança a campanha do Dia da Visibilidade Trans. Nessa campanha, lembra-se que os transexuais têm direito ao uso do nome social, isso desde 2012, e acesso aos processos transexualizadores, ou seja, via SUS vai ser possível os transexuais terem acesso a cirurgias e terapias hormonais. É isso aí, gente. Essa é a notícia do dia e hoje nós vamos receber novamente a nossa amiga Patrícia, que é terapeuta floral e que finalmente conseguimos agendar. Obrigada, Patrícia, por sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Eu digo finalmente, porque a gente está tentando desde o ano passado, não é mesmo, Nem Patrícia? fala, é verdade. E agora que a gente teve a oportunidade de poder estar aqui novamente, com alegria, né? Porque é sempre bom estar aqui no programa da Marina, um programa que tem assuntos maravilhosos e a gente está aqui falando um pouquinho também das nossas questões aqui dos florais. Ai, muito legal, Patrícia. Olha, a gente como a gente falou antes de começar o programa, a gente estava conversando, eu e a Patrícia, vamos conversar novamente abordagem sobre florais, o pessoal já viu o programa, eu falei, não, mas vamos lembrar, porque é uma terapia que nem todo mundo conhece. Sim. E que não é muito acessível, porque não há muitos terapeutas florais disponíveis aqui no município, não é verdade, Patrícia? Aqui no município não. Nós temos assim no mundo inteiro, Marina, a possibilidade de encontrarmos através do Bar Center da Inglaterra, né? Que é onde são formados os practitioners, né? Que são terapeutas, alguns terapeutas, outros practitioners, que são abalizados a dar cursos, né? Como terapeuta floral, enfim, mas aqui no Guarujá temos poucos. Temos em Santos também, né? Alguns outros terapeutas, mas são poucos ainda. E assim, para lembrar o telespectador, a terapia floral, ela surge, o organizador, o descobridor da terapia floral é o Dr. Bach, o Dr. Eduard Bach, né? Ele nasceu em Moseley, na Inglaterra, em 1886, Marina. Olha só. E lá, né, ele desde pequeno gostava de estar em contato com a natureza, tudo, mas o móvel do trabalho dele era a cura. Né? Desde pequenininho, ele via a dificuldade com que as pessoas mais simples, né, que não tinham recursos financeiros, como até hoje a gente vê, né, a dificuldade em se tratarem da sua saúde. Né? Então, ele resolve, quando ele foi escolher um trabalho, fazer medicina. Né? E aí ele vai fazer as pesquisas, eu vou contar a história dele é lindíssima, é um trabalho assim belíssimo. Né? Quem quiser pesquisar mais, depois a gente pode dar referência. Tem bastante coisa, tá? Né? Mas tem assim muita coisa a respeito do trabalho dele. E ele, em 1930, né, ele resolve ir em busca, no meio do país de Gales, dessa natureza, dessas flores, plantas silvestres que pudessem fazer esse trabalho de curar efetivamente as pessoas, né? Então ele vai buscar no país de Gales. E a metodologia utilizada é algo assim muito bonito. Tá? E depois a gente vai falando sobre isso. Que legal. E ela é uma terapia baseada em um remédio. A gente pode falar em remédio? Olha, podemos utilizar da seguinte forma. Pela Anvisa, o floral é considerado um alimento. Mesmo porque quando a gente vai olhar através do microscópio, a ciência vê água e brandy, que é o conhaque de uvas, né? Ou outros locais utilizam só a água, né, ou a glicerina. Conforme o terapeuta que vai estar administrando o floral, ele vai passar daquela forma, a diluição da pessoa, né? Por quê? Porque o elixirzinho, quando ele faz que a gente chama de medicamento por tratar-se de uma terapia, mas assim, aquele líquidozinho que se ingere, que é o floral, ele é feito diluído em brandy ou em glicerina ou em água. Ou em água mesmo, aí a pessoa conserva na geladeira, né? Conforme como a pessoa quiser fazer. Certo.
Mas, no caso, eles não veem a propriedade principal, que é a vibracional que há no floral, que é extraído dessa planta, dessa flor, de um método, de uma forma de método de simplicidade que o Dr. Bach falava, que é através de tigelas de vidro, que na Inglaterra é feito até hoje dessa mesma forma. Certo. Tá? Não sei se você vai querer que eu aborde agora. Ah, eu quero, pode falar. Então vamos falar. Vamos conhecer. Como é que é feito o floral? Né? Até hoje, da mesma forma, desde a época que o Dr. Bach descobriu que ele foi buscar os elementos da natureza para a cura. Os 4 elementos, a terra, o fogo, a água e o ar. A terra, representada pela própria terra, onde a planta nasce. O fogo, né, pelo sol, que se utiliza o sol para fazer esse processo. Ou então o próprio fogo mesmo, que a gente vai estar explicando. A água, porque eles utilizam água de nascente de rio. E o ar, porque a tigelinha ela fica sobre o ar. Né? Ela fica ao ar livre. Ao ar livre. Então eles pegam tigelas de vidro, água de nascente de rio, a flor ou a planta específica, colocam sobre a água, deixam mais ou menos umas 3 a 4 horas. Quando a plantinha murcha, eles retiram com o próprio galho ou com uma pinça, para não ter contato humano. Tá, isso é feito na época que se tem sol. Tá, e na época que não se tem sol? Como é que a gente faz? Ele pega uma tigela de ágata, a água de nascente de rio, a flor ou a planta específica, coloca lá, deixa fervendo durante 40 minutos. Né? A esses líquidos, que são feitos tanto à base do sol, da solarização, ou à base da fervura, são adicionados o brandy para conservação desse líquido que vai, né, para que ele tenha um tempo de utilização. Tá? Então é feito dessa forma, Marina, é algo assim bem natural, né? As pessoas que fazem esse trabalho, elas têm que estar centradas naquilo que fazem, né? Com carinho, com amor, com dedicação, como o Dr. Bach fez desde a época dele. Né? E os florais são indicados para que tipo de doenças, para que tipo de patologias? Bom, vamos lá. O floral, no floral nós trabalhamos o quê? A questão emocional. É deixar isso bem claro. Porque o floral ele não vai tratar a doença em si. Ele vai cuidar daquele que procura o floral. A personalidade da pessoa. Foi isso que a diferença dos florais é que ele trata o quê? É o sentimento, a emoção, a personalidade daquela pessoa. Por isso que a gente busca, por exemplo, quando tem a terapia, o floral tipo de personalidade. Às vezes isso não fica claro no primeiro atendimento, sabe, Marina? É uma coisa que leva um tempo. É porque é muito diferente, né? E a gente tem essa tendência, assim, a gente, por exemplo, está com uma bronquite, a gente quer curar a bronquite, não sentir aquele desconforto mais da bronquite. Agora, de onde ela veio, se é de um fundo emocional, se é de um fundo alérgico, a gente geralmente não pesquisa. Porque ela tem uma origem, a bronquite não nasce do nada, ela tem uma origem. A gente tem... E assim como outras doenças, não é isso? Com certeza. Você está certíssima. Você está certíssima, porque a gente tem hoje estudos na área da psiconeuroimunologia, né, que ela trata, ou seja, onde tudo começa, né, onde conhece essa doença. Então essa doença se tornou, ela veio através de um estado emocional resistente, em que a pessoa cultivou aqueles estados mentais e isso para o físico. Hoje a física quântica, a gente tem a física quântica que fala sobre essa questão, tá? Certo. Eu vou esmiuçar aqui, porque senão é muita coisa para você falar, não, né? É muita informação. Mas tem a origem da nossa doença não está algo que vem só externamente. Ela é um fator, é um conjunto de coisas que une. Geralmente é do próprio indivíduo. A questão vem internamente. Tá? Entendi. Não são fatores externos que causam a maioria dessas doenças. Sim, geralmente é um fator interno. Isso é importante. Né? Aliado a caso, fatores externos, isso a cada caso é um caso, a gente tem que estar avaliando. A gente não está falando de uma gripe, né, não, Patrícia? Não. A gente está falando de doenças mais sérias, como um CA, né? Algo assim mais doenças mais consistentes, digamos, crônicas. Aí a gente tem a área da metafísica, que estuda muito bem isso, a Louise Hay, né? Quem quiser pesquisar mais, né? Cure a sua vida. Né? Esqueci o nome. Você pode curar sua vida. Isso. É um livro da Louise Hay maravilhoso, eu gosto muito desse livro, utilizo ele. Inclusive, nós tivemos uma convidada semana retrasada. Olha, só que bacana. Que é sua colega, educadora também, e ela trouxe o livro, mostrou aqui para o nosso telespectador, porque ajudou muito no processo de cura dela, que ela vinha de um câncer de fígado. Olha. E ela superou. Tanto o diagnóstico quanto a doença que realmente acabou sendo uma série de outras coisas. E ela está ótima. Ai, que bom. Olha, então, já é um livro conhecido aqui, é um livro conhecido. E é algo para nós pesquisarmos, né?
Nós estamos assim com um leque de coisas. Nós temos que precisar trabalhar essa linha, né, Marina? Da terapia complementar, que hoje ela é aceita pelo SUS, viu? Tá? Então, no caso, nós temos terapeutas florais no Rio de Janeiro, né? Na rede pública. Pela rede pública, né? Alguns acupunturistas também, em alguns municípios já tem. Isso é muito bom ter aberto esse leque de tratamentos, né? Porque tudo se origina na questão mental. Então, você tem que cuidar do mental. Não cuidar só da causa, mas né, ver o que aconteceu antes disso acontecer. Que é o floral vai por essa linha, tá? Ô, Patrícia, e como é que funciona a terapia floral? Por exemplo, eu sou um paciente, eu quero me submeter a uma terapia floral. Você tem um consultório? Eu vou ao teu consultório e faço uma consulta. Sim. Aí existe uma anamnese, igual um consultório de qualquer outro. No caso, a gente vai conversar. A terapia floral ela é baseada na escuta e na conversa. Né? A base da terapia floral é a escuta. E ver por trás daquilo que a pessoa me traz, os sentimentos que ela apresenta. Tá? É a base do floral. A gente tem outras metodologias, a gente utiliza as imagens também, que depois a gente pode estar vendo como que é. Mas a base é escutar aquele que procura a gente. Certo. Né? Por causa que ele traz aquelas angústias, aquelas dores, aqueles medos que estão incutidos por vários sentimentos. Tá? Então isso, Marina, é um trabalho de um tempo. Eu sei que hoje as pessoas buscam muito o imediatismo, né? Aquela coisa, eu quero logo um remédio para sanar minha dor e acabou. Não. A terapia floral não é assim. Não é assim. A terapia floral exige que você faça um trabalho de autoconhecimento. Né? Então é um trabalho que a gente precisa de base, ele vai, né? Vai buscar o que realmente está por trás daquele problema que a pessoa apresenta. Porque muitas vezes a pessoa procura a gente, eu tô com uma insônia, não durmo. Então você vai buscar o porquê daquele não dormir. Ou estou com uma depressão, né? E o processo está difícil, eu estou tratando com medicamento, mas eu não estou entendendo, não estou conseguindo melhorar. E a gente vai buscar, então, esse fator. Juntamente, claro, sempre com a área da medicina, Marina. Eu acho que deixar bem claro. Isso. A gente faz um trabalho juntamente com a área médica, né? Mas é por isso... Sempre tendo esse cuidado, tá? É por isso que ela é tratada no rol de terapias complementares. Não é? Ela complementa o trabalho do da médico. área médica, com certeza. Então é importante. E eu acho que tem bastante sucesso, não é? Olha, eu creio que sim. O que a gente ouve daqueles que nos procuram é realmente assim, rapidamente tem uma melhora, né? Porque a gente procura buscar, fala para a pessoa, não adianta vir tomar só o floral, né? E não fazer um trabalho interno, que você precisa fazer esse trabalho de tentar dia a dia buscar a sua verdadeira essência, né? Que a proposta do Dr. Bach é essa, você estar em acordo com aquilo que você veio fazer aqui nesta terra. Interessante. Né? A gente tem que estar de acordo com aquilo que a gente veio fazer. Porque se não tiver de acordo, gera um desequilíbrio. Sim. De onde vêm as doenças. É onde vêm as doenças. Olha, gente, super interessante. Além da questão curativa, de tratamento da terapia floral, é importante falar sobre o acesso, porque eu estive pesquisando no site do Bach Center e o Dr. Bach tinha essa intenção de que os elixires florais, os estoques, a gente fala estoques florais, fossem vendidos em mercados junto com as couves, por exemplo. Ele fazia essa analogia com as verduras, ou seja, para que todo mundo tivesse acesso. Nós vamos saber um pouquinho mais do trabalho da Patrícia, terapeuta floral, no segundo bloco. Fique conosco, a gente volta já. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros.
A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Voltamos a apresentar o programa Espaço Saúde, hoje recebendo a terapeuta floral Patrícia Durval Rigobello Ré, ela que está aqui conosco pela segunda vez, voltando ao programa, trazendo as informações a respeito dessa terapia complementar, a terapia dos florais. E agora, no segundo bloco, eu queria contar para vocês que a Patrícia é bastante conhecida na rede municipal de ensino também, porque ela ela coordena, não é isso, Patrícia? Eu coordenei, montei o projeto. Montou, né? Idealizou e coordena o projeto dos florais da escola. Eu queria que você me contasse um pouquinho desse projeto, Patrícia. Na realidade, esse projeto, Marina, surgiu em 2010, né? Porque além de ser terapeuta floral, eu sou professora da rede municipal. Eu trabalho pela Secretaria de Educação, na Casa do Educador, né? Que é uma casa em que trata os profissionais da área da educação para que eles possam estar mais tranquilos frente às dificuldades que enfrentam em salas de aula, né? Então, a maioria dos profissionais que trabalham lá, trabalha na sala de aula e, ao mesmo tempo, tem um projeto, né, dentro da área da prefeitura. Então, nós lançamos esse projeto a partir de um aluno que eu tive em sala de aula, uma criança, né, que necessitou desse tratamento, e eu coloquei o tratamento para a direção da escola e assim foi. Tanto que surgiu a ideia do projeto, nós tivemos depoimentos de uma mãe que também teve sucesso com a terapia floral. E aí nós estamos na rede desde 2011 com esse projeto. Olha que legal. Já passamos por todas as escolas do município. Qual o nosso foco? O atendimento às mães e às crianças, tá? Da rede municipal, no sentido de tranquilizar essas crianças, de deixá-las mais aptas a estarem cientes do que eles precisam fazer em sala, estarem em contato com os outros, mais atentamente aos professores. Então, ela beneficia, o floral beneficia como um todo, uma parte para equilibrar essas crianças. Certo. Essas mães também, porque a gente fala que a mãe é uma extensão, né? É verdade. Do seu filho, né? É algo assim, um cordão umbilical muito, muito forte, muito tênue, né? Então, a gente vai trabalhar essa questão emocional, tá? A parte emocional dessa criança, juntamente, como eu falei, com a área médica. A gente tem vários casos de crianças com problemas de hiperatividade, de autismo, que tomam, claro, os seus medicamentos e associam o floral automaticamente, as mães também, e elas conseguem lidar melhor com essa realidade dos seus filhos. Tá? E também é extensivo aos profissionais da área da educação? Sim, tanto que nós atendemos esses profissionais na casa do educador. Entendi. Tá? Nós temos horários para atendimento deles, né, nesses profissionais, para que possam também ser cuidados, ser tratados. E quando nós estamos na escola, claro, né, nós cuidamos de como um todo, né? Quem quiser passar pelo floral, nós estamos lá abertos, com certeza. Então, isso engloba todas as unidades da Todos, então. Nós já passamos por quase todas as unidades escolares, né, do município do Guarujá, desde a educação infantil até o EJA, ensino profissionalizante. E agora nós estamos terminando algumas escolas que faltam para fechar o projeto e assim ver como que foi, avaliar esse projeto, né, como um todo, verificar o quanto ele beneficiou realmente a população. A gente já tem alguns números, temos portfólios com depoimentos das pessoas, nós temos tudo documentado, né, fotos, enfim, do projeto nas escolas. Bacana, falando, Patrícia, né, que seja replicado aí em outros municípios, sim, né? Porque tudo E nós estamos aí dispostas a que vá mesmo, né? Que a terapia floral expanda aí para as escolas de todos os municípios, né? E do Brasil. Exato. Né? E você estava me falando aqui no intervalo que a figura do terapeuta floral é muito próxima de um familiar, não é isso? Sim, então. Você falou da simplicidade, né? Que você estava falando na hora do intervalo. E eu me lembrei de uma coisa muito interessante. O Dr. Bach, a filosofia dele, ele usa 3 palavras para definir a filosofia dele. Simplicidade, humildade e compaixão. São os lemas que o terapeuta ele tem que ter. Então, no caso, o terapeuta floral nada mais é do que ser considerado o irmão mais velho daquele que o procura, né? De uma forma, assim, aquele que sabe um pouquinho mais e que pode ajudar aquele que é o irmão que o procura. Essa era a forma como o Dr. Bach via
né, a terapia floral, aquele que necessita, aquele que busca, né? E essa questão da simplicidade de vender, ele falava que cada um deveria ter uma pessoa na família que fosse o curador, aquele que quisesse ajudar a família toda a se curar como um todo, né? Que pudesse ter compaixão, que pudesse ter amor pela família, para curar, para ajudar o outro a se reerguer, tá? Aquele que está na família. Então ele achava que cada casa deveria ter um curador. Muito interessante, assim, porque se né? cada um cuidasse do seu próprio, se tivesse em cada casa, em cada lar, uma figura assim, promoveria naquele núcleo um equilíbrio e talvez minimizasse aí a quantidade de doenças. Com certeza, porque todos estariam o quê? Buscando a harmonização. Exato. Né? Interessante, é uma filosofia interessante, gente. O Dr. Bailey tinha essa é para se pensar. Né? E Patrícia, você trouxe, sempre tem uma extensa literatura a respeito. A terapia floral de Bach, as descobertas médicas de Eduardo de Bach, que no caso são... no caso, livros específicos, né, de quem estuda, né, a terapia floral. Não é livro assim que vende em... Tem um livro, só que eu não trouxe, que é um livro que vende em livraria. Que as pessoas podem estar adquirindo para saber um pouquinho mais. Que é um livro que o Dr. Bach escreveu, chamado Cura-te a ti mesmo. Olha que fantástico. Eduardo nessa Bach, linha da Louise Hay, né? Sim, no caso, ele falava Cura-te a ti mesmo, porque ele fala a origem e a causa das doenças. De onde vem a nossa doença? Ele explica um pouquinho a filosofia dele, como que ele via a doença. Ele não via a doença como algo ruim, viu, Marina? Não. Ele via a doença como um chamamento para que a pessoa buscasse ativar as suas virtudes internas. Então não é algo ruim. A doença, ela vem como um processo de falar, peraí, te observa, vê o que está acontecendo em volta de você, vê o que você está cultivando dentro dos teus pensamentos, dos teus sentimentos. Então, era um chamamento para você se Olha que legal isso, curar gente. realmente. Então, assim, não é ruim a doença vem como um chamamento. É claro que se você não escuta, né, aí a coisa pode gringola mesmo, de vez, né? Mas então aí você tem que sucumbe à doença. Não, por que eu estou assim? Para que eu estou assim? O que essa doença está me trazendo que eu preciso olhar para mim e me cultivar? É uma nova abordagem, gente. É uma nova abordagem. E é uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa, da promoção da saúde. A promoção da saúde envolve o seu autoconhecimento, a sua busca. E, na verdade, a gente fala muito disso, cura-te a ti mesmo, porque, na verdade, você tem a chave para a sua própria cura. É tão antigo isso, né? Não a é? gente via lá atrás, né? E a gente vem resgatando, a gente vê que o tempo passa e continua, né? As coisas de 5.000 anos atrás, né? Cura-te a ti mesmo, vem da época de Sócrates, né? É verdade, é uma filosofia. Então... E aí a gente consegue ter ferramentas para isso. A gente busca essas ferramentas. A literatura é uma delas, não é, gente? E a terapia floral, Marina, ela é super compatível com qualquer terapia que nós utilizemos. Então, é muito bom. Por exemplo, as pessoas perguntam, né? Posso tomar medicamento e tomar floral? Deve. Porque o floral ele vai fazer a harmonização para que esse medicamento faça efeito mais rápido, Marina. Atue melhor. Atue melhor. Olha que legal. Porque ele vai desobstruir, né, aquelas questões de sentimentos, de coisas que estão arraigadas, né? Então, ele vai ajudar com que esse medicamento flua e faça o trabalho real. Trabalho real. Tá? E eu já conheço, né? Eu acho que no outro programa a gente também mostrou, aqui estão os 38 florais, não é isso? 38 essências que o Dr. Bach descobriu, sendo uma delas, Marina, olha que interessante, não é nem flor nem planta, é a água das rochas com que ele fez um dos florais. E esse floral, o que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar as pessoas que são inflexíveis consigo mesmas. Como é que chama esse floral? O rock water. Né, água da rocha. Olha, assim, né? interessante. Porque é feito só de água. Nada mais é que água solarizada, vamos dizer assim, né? Aquela água que fica sob o sol, tá? E ela sempre, eu vejo sempre os elixires, você chama os estoques. Os estoques florais, eles são, em grande parte, associados. Você não vê um só. Quando você vai fazer uma terapia floral, o terapeuta sempre te prescrevem uma associação de florais. Por que isso? Porque eles não funcionam sozinhos. Ou funcionam, que não estou sabendo. Sim, funcionam. No caso, a gente, às vezes a pessoa chega com várias queixas, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, você vai avaliando, conforme ela vai te trazendo aquelas queixas, você vai avaliando e vai vendo florais que poderiam ser trabalhados naquela situação. Entendi. Mas pode ser que fique muito presente
e você queira trabalhar esse muito presente somente. E pode. Mas no máximo você pode trabalhar na terapia do Dr. Bá, no máximo você pode trabalhar 7 essências. Até 7 essências, tá? Para não ficar muita coisa perdida, porque na próxima vez que a pessoa voltar, você vai verificar como ela está. Se ainda persistem aqueles sentimentos, aquelas emoções que ela apresentou no início. E ficar muito floral, você não vai conseguir. Você não consegue destrinchar. Destrinchar. E como que a gente toma floral? É direto na boca? São gotas, né? Então, no caso... Ou a gente pode diluir? Pode diluir. Então, se você tem o estoque, né, que a gente fala que é o floral, a tintura mãe, vamos dizer assim, como para ficar mais fácil. Como se fosse na homeopatia, tintura como mãe. Se fosse a tintura mãe, né? E o Rescue, por exemplo, o Rescue é um floral, acho que a maioria das pessoas conhece o Rescue Remedy, que é o floral emergencial, que foi um floral que o Dr. Bá fez a partir de 5 componentes, 5 essências que ele desenvolveu para casos emergenciais. Tá? Então é um vidrinho que você compra, tá? E esse é conhecido mundialmente. Mais de 80 países utilizam esse Rescue. Tá? E o Rescue, então, ele já vem e você pode ou diluir na água, por exemplo, num copo desse, eu coloquei antes de a gente começar o programa, eu coloquei para mim, para Marina, 4 gotinhas do Rescue nessa água, tá? E aí, nós estamos tomando aos golinhos e tal, ele vai fazendo o seu efeito. Mas você pode também pedir para a farmácia diluir o seu estoque em 30 ml, que também vai fazer o seu efeito, ou então você tomar direto do estoque, se for uma essência só. Ou senão você dilui na água várias essências, se você tem as essências de estoque, tem a disponibilidade de tê-las, tá? Então isso, no caso, depende de pessoa para pessoa. Certo. No caso da nossa terapia, no tratamento que nós fazemos, a gente dilui nos 30 ml, ou pede para a pessoa ir na farmácia de manipulação para fazer a sua diluição. No caso, a gente chama indicação, não prescrição, porque senão cairia com problemas na área médica. Então, apesar que nós, né, terapeutas florais, somos regulamentados por CRT, né, isso a nível federal, eu tenho o CRT e tenho agora o BZP, que vem da Inglaterra, que eu sou practitioner de Bá. Ah, que legal. Então eu posso dar curso para quem quer ser terapeuta floral. E você já iniciou esse... No caso, a gente ainda está pensando na possibilidade, como chegou agora recente, né? Parabéns, Patrícia. Na última vez você ainda não estava não estava como certificado, é verdade. Né? Mas a gente tem agora o practitioner, que é balizado pelo Center Bá, que a Marina buscou as informações da Inglaterra, né? É onde veio todo o trabalho do Dr. Bá, da casinha, né? E assim, esse trabalho com a terapia floral, nós podemos fazer dessa forma os florais. Então, a indicação da terapia floral, a gente tem também, não é receituário, a gente fala uma indicação para aqueles florais que vão ser trabalhados. Isso depende de pessoa para pessoa. Então, a pessoa fala assim, eu vou tomar o floral da minha amiga, que deu tão certo e tal. Nem sempre funciona, né? A gente tem os florais prontos, né? Das farmácias de manipulação e tal. Tem até para animais. Nós não aconselhamos muito, porque assim, é um floral que é para todos os casos. Pode ser que não ocorra o que a pessoa espera, porque não é específico para o caso dela. É um trabalho muito personalizado, né? É um estudo que você faz. Então, assim, a gente deixa a pessoa livre, ela tem que buscar livremente o que ela acha melhor para ela. Né? Mas a gente, como estuda, aconselha que seja feito algo específico. Cada um com o seu. Cada um com o seu. É isso aí, gente. Nossa, foi tão rápida essa entrevista que acabou o nosso tempo. Já acabou o tempo. Já, foi muito rápido. Isso é um bom sinal. Você deve, sempre que possível, abrir sua agenda e nos dar o prazer e a honra da sua presença aqui. Nós que agradecemos falar um pouquinho dos florais, que a gente adora, né? Estar bom. Aqui e falar um pouquinho do floral, para mim, é uma alegria muito grande. E que eu possa ter levado, né, Marina, alguma informação para as pessoas de casa. E quem quiser saber mais, tem o site, né, que a gente pode dar, o www.institutoba.org.br, né, que é o Instituto do Center Bá da Inglaterra, que lá a gente tem referências, vamos dizer assim, abalizadas por lá, né, e que possam esclarecer realmente as pessoas sobre a terapia floral. Tá ótimo, Patrícia. Tá dado o recado, gente. Obrigada por sua audiência e até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo. Até!